excelente. É por isso que o Evangelho é excelente, porque a excelência dele repousa nisso. Repousa na pregação da salvação, para a salvação. O Evangelho nos revela que ele tem a salvação do crente como a sua primeira finalidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Por isso, Paulo não se envergonha deste Evangelho, em primeiro lugar, porque ele é o poder de Deus. Porque se de fato você não é crente, não adianta sair por aí evangelizando, porque o que você está falando é coisa morta. O Evangelho é excelente porque ele é o poder de Deus, é coisa viva e transformadora. O profeta Isaías já falava que o Evangelho é a revelação do braço do Senhor. Aquele que não se envergonha do Evangelho, que é cristão, ele está debaixo do braço do Senhor. Veja o que nós podemos ler em Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor é a revelação do Evangelho. O Evangelho mostra o caminho da salvação. Veja o que nós lemos em Atos 16:17. O testemunho de uma jovem que era explorada pelos seus senhores porque tinha o espírito da adivinhação. Após ser curada, ter aquele espírito de adivinhação expulso, aqui em Atos 16:17, a mulher, aquela jovem fala, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Essa é a excelência do Evangelho, porque o Evangelho mostra o caminho da salvação. O Evangelho é para aqueles quem? Para aqueles que creem. É excelente para aqueles que creem. Crer em Cristo desperta em nós a semelhança do apóstolo Paulo, um interesse enorme pelo Evangelho, um interesse enorme que está oculto aos incrédulos. Meus irmãos, nós precisamos tomar este remédio, que é o Evangelho, para que ele palpite dentro do nosso coração e na nossa mente e desperte em nós o desejo de anunciar ele, que é o remédio, que é o poder de Deus. Prestem atenção, meus irmãos, vocês têm vindo semanalmente à igreja e ouvido o Evangelho, a preparação do medicamento para esta cura, para a salvação. Mas o remédio, o medicamento preparado, não cura a doença se o doente não tomá-lo. É preciso dar este remédio
oferecer este remédio a todos aqueles a quem nós encontramos. Porque este é um remédio somente para aqueles que creem. O texto diz que primeiro para o judeu, as ovelhas perdidas da casa de Israel tiveram a primeira oferta, tanto da parte de Cristo como dos apóstolos. Em Atos 3, 26, nós lemos: tendo Deus ressuscitado a seu servo, a Jesus Cristo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Mas os judeus recusaram. Como os judeus recusaram a excelência do Evangelho, os apóstolos se voltaram para os não-judeus, para os gentios. Veja o que está registrado na Bíblia, Atos capítulo 13, versículo 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: falando aos judeus, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que vocês rejeitaram, posto que o rejeitais, e assim a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui que nós volvemos para os gentios. Nós vamos pregar aos gentios. E agora, depois daquela palavra dos apóstolos, os judeus e os gentios estão no mesmo nível. Os judeus não são mais os privilegiados. Agora estão no mesmo nível. Que nível? Igualmente miseráveis pecadores. E o pior, miseráveis pecadores sem um Salvador. Mas ambos, igualmente, podendo serem acolhidos pelo amor de Cristo. É o que nós lemos em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Esta doutrina surpreendeu os judeus. Que até agora tinham sido considerados o povo de Deus, o povo especial de Deus, e tinham olhado até aqui e continuaram olhando com desprezo quem não era judeu. Mas o Messias, há muito esperado, principalmente pelo povo judeu, aparece como uma luz para iluminar a todos, inclusive gentios.
como também o seu povo, o povo de Israel. Então, no versículo 27, meus irmãos, a justificação é o caminho para a salvação, porque nele quem? No Evangelho. Onde Paulo está exultando, onde os seguidores de Cristo, onde os verdadeiros cristãos estão exultando, no Evangelho se descobre a justiça de Deus. A nossa miséria, a nossa ruína, são consequência da nossa iniquidade, da influência que nós recebemos de um mundo iníquo. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus, é o caminho da salvação, é o caminho da justificação, que só o Evangelho pode fazer. O Evangelho nos torna conhecido essa justiça. Enquanto Deus, que é um Deus santo, e nós que somos pecadores, culpados, é necessário que haja justiça, uma justiça que possa, de fato, perdoar os nossos pecados, nos salvar de todos os nossos pecados. E bendito seja Deus, que enviou ao mundo o Messias, o seu Filho amado, o príncipe, aquele que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa justificação. E agora Deus usando um método glorioso de aceitação, apesar de miseráveis pecadores que somos. No versículo 17, nós, como Paulo, acompanhamos Paulo com alegria, exultantes. Por quê? Por qual razão? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É no Evangelho que a justiça salvadora, a justiça de Deus se revela. E somente no Evangelho. Evangelho que é abordado no Antigo Testamento e Evangelho que é abordado no Novo Testamento. Vamos observar, meus irmãos, no Velho Testamento, 4 ideias fundamentais que apresentam o Evangelho como poder de Deus. Primeiro, no Salmo 98, versículo 1 e 2. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória.
O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Profeta Isaías, no seu livro 46, capítulo 46, versículo 13. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Ainda no profeta Isaías, capítulo 51, versículos 5 e 8, nós lemos: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. E ainda no profeta Isaías, capítulo 56, versículo 1. A minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Capítulo 62 de Isaías. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. É evidente, está muito claro, meus irmãos, que a ideia de revelar, de tornar conhecida a salvação, a ideia de revelar a justiça de Deus, são expressões paralelas dentro da Bíblia, porque a Bíblia é uma só. E estão transmitindo substancialmente o mesmo pensamento, que a salvação é o poder de Deus que se aplica a todo aquele que crê. Então, meus irmãos, o profeta Isaías disse que a justiça divina estava para ser revelada na forma de ação e na forma de operação também. E ela se manifestaria no mundo através de um Salvador. É por isso que o apóstolo Paulo declara que a justiça de Deus se revela em toda a sua palavra. Ele deu a entender que no Evangelho a justiça age de maneira dinâmica, de maneira ativa sobre a situação pecaminosa do homem. E a justiça divina, operando, manifesta naquele que crê a eficácia salvadora. O comportamento daquele que vive separado do mundo, que não é influenciado pelas coisas do mundo, mas influenciado pelas coisas do céu. Não vive as amarguras do mundo, mas vive a felicidade dos céus.
Essa é a justiça evangélica. A verdadeira justiça evangélica, que é chamada de justiça de Deus. A justiça dos evangelhos é a justiça designada por Deus. Uma justiça que Deus aceita e aprova. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque se nós estamos entendendo bem o que está sendo proposto, é que nós não temos merecimento nenhum. Não temos desculpa nenhuma. Então, qualquer opinião nossa em nada é a mesma coisa. É por isso que eu digo que na Igreja de Cristo, o que vale é o que está na Bíblia. É a opinião da Bíblia, não é a minha nem a sua. É o que está na Bíblia, porque, de fato, nós não temos mérito. E aquela justiça que nós procuramos, baseado nas nossas obras, ela é pueril, ela é burra, ela não existe. Mas o que existe é a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é Deus. E só Ele pode trazer para nós uma justificação de valor infinito. É por isso que no versículo 17 nós lemos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Concluindo, meus irmãos, depois de declarar a tese de justificação pela fé em sua carta, e qual é a tese? A tese que Deus é justo. E porque é Deus, Ele é capaz de tornar miseráveis pecadores justos pela fé. Paulo fala da miséria do coração humano. Nós cantamos há pouco sobre a ira divina. Paulo fala sobre a ira divina. E nós precisamos pregar essa verdade. Porque só convencido que de fato nós estamos andando no caminho errado, apesar de sermos membros de igrejas reconhecidamente cristãs, quando nós não seguimos o caminho reto, traçado pela Bíblia Sagrada, nós estamos andando em caminhos tortuosos. E por causa dessa nossa rebeldia, porque não colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, porque não reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, é que a ira divina está sobre nós. E como é que eu sei que a ira divina está sobre mim? Quando os castigos começam a aparecer na minha vida. Para Paulo, esta deve ser uma motivação para que nós possamos começar a pensar na existência de condenação eterna. Quando nós acreditamos na condenação eterna, nós somos motivados a crer na salvação eterna.
E é o que Paulo está querendo, que nós, que somos os destinatários desta carta, entendêssemos que Deus é santo, que Ele é justo, e todos os pecadores, todos os seres humanos são pecadores e estão debaixo da ira de Deus. E por que Paulo trata esse assunto assim? Porque este assunto tem sentido lógico e teológico. Não podemos apreciar a maravilhosa graça de Deus. Não podemos apreciar o amor divino até que passemos a entender a ira justa de Deus, o pecado que diariamente nós estamos cometendo, e o momento de confissão e arrependimento não seja apenas um momento que eu fecho os olhos e fico incomodado, nem lembro dos pecados, são tantos. Se de fato eu for um crente que ler a palavra de Deus, eu vou entender cada um dos pecados que eu cometi. E aqui Paulo diz que toda a humanidade, gentios, judeus, são culpados diante de um Deus santo. Porque a natureza humana, ela é corrompida. É preciso que 24 horas por dia Cristo esteja no nosso coração, dominando a nossa vida, do contrário, seremos pecadores corrompidos por esse mundo de miséria e dor. E o apóstolo Paulo ainda diz claramente, a razão humana é impura. A sua razão, a minha razão é impura. Ela está contaminada. E a palavra de Deus diz que no momento em que Paulo terminou o seu discurso de acusação divina, toda a boca se fechou. Nós ainda vamos pregar sobre isso lá quando chegarmos no capítulo 3 de Romanos, versículos 19 e 20, que fala: ora, sabemos tudo o que a lei diz. Aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Veja que loucura, tem denominações aí que se fixam na guarda de um dia tal. Isso é loucura, isso é mente corrompida pelo pecado, que deve se calar, que é culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, nem de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em resumo, meus irmãos, nós não temos desculpa. Não há desculpa. Estamos, de fato, nos enganando a nós mesmos. Somos incapazes de nos salvar. Porque o apóstolo Paulo está nos levando a essa conclusão, para que a gente não perca tempo em ficar justificando os nossos pecados. Não perca tempo em querer criar argumentos que dê razão eu chegar atrasado na igreja. Eu não ler a Bíblia. Eu não sair para evangelizar. Eu não estar o tempo todo à disposição de Deus.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, nem de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, essa é uma notícia ruim para se dar. E eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas esta é a parte mais necessária da Boa Nova. Esse é o início da Boa Nova. Se nós não pregarmos a Boa Nova, começarmos a pregar de que, de fato, nós não podemos nos salvar, só Cristo. Salvação só em Jesus. Esse é o início. É o início de tudo. Essa é a má notícia. Mas é uma parte necessária do Evangelho. É a parte necessária da Boa Nova chamada Evangelho. Que nós abramos os nossos olhos. Fechemos os nossos olhos e, na presença de Deus, peçamos perdão pelos nossos pecados e nos comprometamos a andar de acordo com a Bíblia Sagrada. Curvemos as nossas cabeças e oremos assim, meus irmãos. Que neste momento, Senhor, cada um de nós estejamos vendo a excelência do Evangelho. Por quê, Senhor? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Senhor, obrigado porque, por causa do Evangelho, a tua justiça se revela nele, no Evangelho. E que nós precisamos, Senhor, procurar cada dia mais aos teus pés, pedir pelo fortalecimento da nossa fé. Para que cada dia, Senhor, nós sejamos diferentes para melhor. E que de fé em fé nós estejamos, Senhor, entendendo, compreendendo, conhecendo a tua justiça e vivendo para te agradar. É em nome de Cristo, o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.